Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo de número 9. No versículo de número 8. O Senhor está aqui neste lugar. Ai, Espírito Santo, Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Ai, Espírito Santo. Sabe, amados, eu amo estar em lugares como hoje, porque coisas maravilhosas acontecem quando a presença ela se manifesta sobre nós. Quando o Espírito ele esquadrinha o coração do homem e acha verdadeiros adoradores. Então ele vem sobre nós, ele flui em nós. Milagres acontecem, restaurações acontecem. Mas como foi dito nesta noite, é necessário altares. E o Senhor falou fortemente comigo acerca de altar. Estamos vivendo em tempos, missionária Cecília, ao qual nós olhamos e vemos apenas destruição, mas agora o melhor momento que a igreja está vivendo, porque é nesta hora que os filhos da luz se levantam para iluminar a terra. Aleluia! Todos acharam? Versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E dizendo a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou sua voz e clamou, e disse-lhes: Ouvi a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: Deixaria a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungires rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Até aqui. Aleluia. Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos e dizer assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. O meu futuro está nas tuas mãos. Tudo aquilo que eu irei ser, tudo aquilo que eu irei fazer, está determinado por ti. E eu confio na tua direção. Amém, amados. Glória a Deus. Eu meditava nesta palavra na noite de ontem, na madrugada, ou seja, para o dia de hoje. E o Senhor falava muito forte ao meu espírito acerca de cristãos, de homens e mulheres de Deus, que têm se levantado sobre a terra para direcionar, para conduzir, para liderar. Porém a palavra aqui, amados, ela nos dá um alerta nesta noite, que a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. Essa palavra me chamou, me puxou a orelha, pastora, e eu entendi muito bem o que Deus usou a senhora para falar comigo. Porque essa palavra lá em casa, ela me chacoalhou.
Porque muitas das vezes nós dissemos que confiamos no Senhor, mas quando a adversidade ela vem, quando algo contrário àquilo que nós imaginamos acontece, então realmente nós trememos na base. Mas essa palavra ela veio como uma flecha ao meu espírito. Eu quero que você entenda a situação que estava aqui. A Bíblia vai dizer em Juízes ali 8, que Gideão ele havia vencido os medianitas, ele havia matado os reis, ele havia pelejado alguns, se nós sabemos da passagem dos 300, né? Ele havia sido bem sucedido ministerialmente, missionária Bruna, de tal forma que aquele povo inclinou seu coração para ele, e disse assim a ele: olha Gideão, governa sobre nós, seja rei sobre nós. E sabe o que Gideão diz para aquele povo? Ele diz assim: olha, que o Senhor governe sobre vocês. Não é necessário que eu direcione, que eu diga aquilo que vocês têm que fazer. Quando há um Deus que fala ao nosso espírito tudo aquilo que nós precisamos fazer. Gideão estava dizendo para aquele povo: olha, vocês buscam um líder, mas vocês não têm ideia que habita dentro de vós um Deus que fala e direciona e zela pelo seu povo. O princípio aqui de Gideão é tremendo, porque ele estava incentivando aquele povo a ter uma intimidade com Deus. Ele estava incentivando aquele povo a escutar a voz de Deus. E sabe o que é tremendo nisso tudo? Porque nos dias de hoje temos vivido dias como esse. Pessoas que correm daqui para lá para ouvir uma profecia, mas não têm a coragem de dobrar os seus joelhos e dizer: Espírito Santo, fala comigo aqui dentro do meu quarto. Espírito Santo, eu não sei que caminho tomar, que decisão tomar. Me direciona, me diga, abra os meus olhos para que eu possa ver. Estamos vendo dias, como disse aqui no altar a pastora, que tem muitas ovelhas sem pastor, e não é por falta de pastor, pastora, é porque realmente essas ovelhas não querem entrar na linha que Deus já tem determinado para elas. Gideão estava dizendo: olha, eu cumpri o meu ministério, eu pelejei, pela graça do Senhor nós vencemos, mas aqui, agora, daqui para frente, tenham intimidade com o Espírito Santo, ouça a voz de Deus. Vocês não precisam que domine sobre vocês, mas vocês precisam ter sensibilidade com o Espírito Santo. O princípio era ótimo, porém depois dessas palavras de Gideão, a Bíblia vai dizer que ele fez um éfode. E diz a Bíblia que aquele éfode foi de tropeço para o povo de Israel. O povo de Israel começou mais uma vez a se prostituir, Fábio. O povo de Israel mais uma vez, Elai sobre a candaraba sai, tirou os olhos do Senhor e começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Que tem pessoas, pastora, que colocam uma capa de santidade e põe na frente de autoridades espirituais, Labá sobre a candarabia sai, mas Deus conhece qual é a tua identidade. Depende de homens. Tem pessoas que quando o líder ele cai, quase a metade da igreja, ou a metade do povo que está seguindo cai. Sabe por quê? Porque sua estrutura não está no Senhor, está em homens. Aquele povo simplesmente poderia ter dito a Gideão: não, Gideão, isso não está bem. Mas não, diz a Bíblia que eles se corromperam. Gideão morre. E aqui eu quero entrar nessa história. Ele tem 70 filhos, e um desses filhos se chama Abimeleque, que na tradução quer dizer pai de rei. E este homem, ele se levanta e ele trama, Augusto, ele trama para tomar e usurpar o reinado e o governo daquele povo.
A Bíblia vai dizer que ele era filho de uma escrava com Gideão. Ele não era um filho legítimo. Ou melhor, ele não era um filho que tinha direitos, como os filhos da esposa de Gideão. Mas diz a Bíblia que ele vai até o povo de Siquém e começa a corromper aqueles homens com palavras. Diz assim: olha, não é bom que 70 homens reinem e governem sobre vocês. Seria melhor que um só governasse sobre vocês. O porquê que vocês vão ouvir conselho de 70 homens, 70 filhos de Gideão, se vocês podem ter um? E além do mais, nós somos irmãos. Porque a mãe dele era daquele povo, pertencia àquele povo. Osso dos meus ossos, nós somos irmãos. E diz a Bíblia que o coração daqueles homens se dobraram para Abimeleque. Eu quero te dizer uma coisa: o nome para o povo de Israel simbolizava muita coisa. Quando se colocava um nome numa criança, estava dizendo algumas coisas, a situação que eles viviam, as promessas que estavam sobre aquela criança. E sobre este homem havia um nome: pai de rei. Quem sabe a esposa, aquela escrava, Emanuel, dizia todo dia para aquele filho: olha, você dentre os seus irmãos é o melhor, porque há um nome profético sobre a tua vida. Você será pai de governantes. Apesar de eu ser escrava, há uma profecia, há um ato profético sobre a tua vida. Quando eu pus o nome sobre você, Abimeleque, eu imaginava você como um governante sobre a nação. E quem sabe o coração daquele moço começou a se encher. Estou conjecturando. Porque quando ele chega numa maioridade, e Gideão ele parte, ele tem isso muito claro para si: eu tenho que dominar, eu tenho que governar. E diz a Bíblia que com aquelas ofertas que aquele povo colocou nas mãos de Abimeleque, a Bíblia vai dizer que ele alugou homens ociosos e levianos. Traduzindo, com aquele dinheiro, Fábio, ele foi buscar homens vagabundos e homens sem nenhuma integridade. Homens que não temiam ao Senhor. Homens que não conheciam talvez os feitos de Gideão e não temia a casa de Gideão. E com aqueles homens, Abimeleque se levantou e matou quase todos os filhos de Gideão. Repita comigo: quase. Sabe por que ele não matou todos? Porque Jeová é perfeito. O diabo ele pode traçar planos contra a tua vida. Ele pode dizer assim: olha, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua família. Mas você vai dizer para ele assim: ei, esses são os seus planos, mas Jeová é perfeito. Diz a Bíblia que o menor, Jotão, ele se esconde. E Abimeleque não consegue matar ele porque ele se esconde. Todos os outros irmãos foram mortos numa pedra. Todos. Restou apenas Jotão. E sabe qual é o significado do nome Jotão? Jeová é perfeito. Ele é perfeito. Sabe o que eu entendo aqui, amados? Que os nossos sonhos não vão morrer, porque o Senhor tem escondido. Ah, você não entendeu? Ei, o teu ministério não acabou por aqui não. Ei, Amandarrácia Barabacaia, não acabou o teu ministério, ele apenas está escondido pelo Senhor. Aquilo que para o homem parece que está caindo, que está acabado, não, é Jeová que está escondendo. Sabe por quê? Ele é perfeito, e no tempo oportuno se levantará mais uma vez. Jotão se esconde, e Abimeleque reina. E agora eu entro nessa palavra. Então Jotão ele se apresenta mais uma vez, e ele profetiza essa parábola das árvores, simbolizando o que tinha acontecido com aquele povo, através da vida de Abimeleque.
E ele diz fala primeiramente acerca da oliveira. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a oliveira, mas primeiro tenho que falar sobre o espinheiro. Porque o espinheiro ele se levanta para governar, Cecília. Mas sabe por que o espinheiro ele se levanta, pastora Daniele? Porque as oliveiras não tomam uma posição dentro do reino do Senhor. Você quer saber por que tem muitos falsos profetas? É porque os verdadeiros estão calados. Você quer saber por que tem muitos enganadores? Porque os íntegros e sinceros estão calados. Mas Deus está levantando você nesta noite, ei, para destronar o espinheiro. A oliveira vai voltar a reinar. Aleluia. O interessante aqui, amados, é que o espinheiro ele se candidata a uma vaga. Olha, eu reino, já que vocês querem tanto, eu vou reinar sobre vocês. Mas primeiro, olha só o que diz aqui. Primeiro, deixa eu achar aqui. A primeira coisa que o espinheiro ele promete às árvores: se vocês querem que eu seja rei sobre vocês, então venha para debaixo da minha sombra. Aqui é algo muito interessante, amados. Que sombra que um espinheiro pode gerar na vida de alguém? O espinheiro ele gera sombra? Sim ou não? Não. Do que a palavra está dizendo aqui então? Está falando classe de gente que promete algo que não tem para dar. Pessoas que chamam você para debaixo de um governo, de uma autoridade, mas eles não condizem com aquilo que eles falam. As suas atitudes é totalmente ao contrário. Eles dizem: olha, vem, se proteja do sol debaixo da minha sombra, mas na verdade não há sombra alguma. Fuja de homens e mulheres que dizem: olha, vem aqui debaixo de mim, descansa aqui debaixo da minha sombra que eu vou te proteger. Sério, pastor? Fuja, fuja. Sabe por quê? Salmo 91. Aquele que habita a sombra do... Ei, a única sombra que nós temos que estar debaixo é a sombra do Onipotente. É somente essa sombra que te dá segurança. É somente essa sombra que vai fazer você crescer. O espinheiro promete algo que ele não pode dar. Segunda coisa, debaixo do espinheiro há perigo. Por quê, pastor? O espinheiro naquela região era muito comum, Augusto. Era muito comum que o espinheiro naquela região ele pegasse fogo, devido à alta temperatura. Quando o sol resplandecia de uma maneira forte sobre aquele espinheiro, ele pegava fogo. Êxodo 3:3 vai falar sobre a chamada de Moisés. Moisés estava no deserto, estava lá pastoreando. De repente algo chama a atenção dele. Diz a palavra que o anjo do Senhor desceu sobre aquele lugar. E ele teve uma visão. Ele viu, ele olhou e viu. E ele viu uma sarça que ardia em fogo. Mas o interessante aqui, amados, não é o fogo que estava ardendo na sarça. Porque depois que ele diz assim, e viu uma sarça que estava pegando fogo, ele põe uma vírgula ali na palavra. E ela não se consumia. Para Moisés a novidade não era o fogo na sarça, Emanuel, mas era o resultado que gerava naquela planta.
Você não entendeu? O extraordinário não é o fogo que move você, mas é o que ele gera dentro de você. É as transformações que esse fogo faz dentro de você. São os alinhamentos que esse fogo ele faz dentro de você. As pessoas gostam muito do fogo. Eu estou vendo o fogo do Senhor. Nós sentimos aqui a presença calorosa do Espírito Santo. Mas se nós não permitirmos que ela nos mude, em vão é. O fogo ele precisa queimar. Tem um louvor que diz assim: deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. O fogo desceu aqui. Você está sendo incendiado. E você vai para sua casa incendiado, e o fogo continuará queimando lá. Ei, tudo que é impuro vai ser queimado dentro de mim e de você, e seremos mais uma vez purificados pelo Senhor. O extraordinário não é o fogo. O que chama a atenção de Moisés não é o fogo, mas é o resultado naquela sarça. Terceira coisa, acerca do espinheiro. Jesus ele vai contar uma parábola acerca do semeador. E ele vai dizer que algumas das sementes caem no meio do espinheiro e ela cresce junto com o espinho. E sabe o que acontece? Esse espinheiro, ele cresce junto e ele começa a sufocar aquela planta. O interessante aqui não é a semente em si, mas o interessante é que é o terreno ao qual ela cai. Tem pessoas que não conseguem deixar fluir a semente que está sendo semeada. Há quantos anos você está com o Senhor? Há quanto tempo você já escuta acerca dele? Há quanto tempo você tem frequentado igrejas? Há quanto tempo você está aqui neste lugar? E eu te pergunto, como está a semente que foi plantada? Qual é o terreno aí? Qual é o terreno no teu coração? Ela tem crescido? Ela tem dado frutos? Ou ela tem sido sufocada? Tem pessoas que é assim na nossa vida, elas nos sufocam. Elas não podem ver Deus investir algo na tua vida. Ao invés dela ser bênção na tua vida, ela começa a te sufocar. Não vai por aqui, não faz isso. Não, você é muito menino. Não, você é muito menina. Não é assim. Quando na verdade o Senhor plantou dentro de você algo, e Ele está regando dia após dia. Paulo ele vai dizer isso. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus está crescendo o teu ministério. Deus está crescendo a tua vida espiritual. Mas eu não estou vendo, pastor. Mas é claro que não. Você sabia que as coisas mais maravilhosas que o Senhor ele fez foi quando nós estávamos dormindo? A Bíblia vai dizer que Ele cria o homem, Augusto, e Ele olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjuntora, uma ajudadora. E sabe o que Ele faz? Ele põe o homem para dormir. Aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, é que o Senhor tem para mim e para você. A obra do Senhor, escute, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, nem sempre nós vamos ver com os nossos olhos. Mas de um dia para o outro, missionária Cecília, Ele vai botar a senhora para dormir. E o milagre vai acontecer. É assim que Ele faz. Eu fico apaixonado por esse Jesus. Porque nós batemos tanta cabeça querendo entender as coisas do Senhor. E quando Ele quer fazer algo excelente, Ele fala: não, dorme aí. Dorme aí, porque quando você acordar, há uma novidade lá dentro da tua casa. Há uma novidade. Ei,
o que estava acontecendo aqui, nós entramos no ambiente de glória. Escute uma coisa, no ambiente de glória, o meu raciocínio ele não vai participar, é o meu espírito que participa. As informações já estão todas aqui, ó. Nem eu estou entendendo, mas pouco a pouco o meu espírito vai fluir, a minha consciência, a minha alma, o que ele gerou aqui nesta noite. Sabe o que ele fez aqui? Te entorpeceu, te anestesiou. Tem pessoas aqui, como foi dito, que chegou quebrada, que chegou com a sua vida pensando até em desistir de tudo, mas quando se envolveu nesse ambiente de glória que foi gerado aqui, o Senhor começou a trabalhar. Pastor, eu não estou vendo nada, mas você vai ver, dentro de uma semana, 2, um mês, um ano, quem sabe quantos dias, o Senhor vai mostrar para você o que Ele gerou nesta noite. Você não precisa participar, não, Ele vai fazer. E é assim, o espinheiro ele quer sufocar aquilo que Deus tem na nossa vida. Na vida de José foi os seus irmãos os espinheiros. Ele abriu sua boca e simplesmente aqueles homens o invejaram, não aceitaram, a ponto de quase matá-lo. Jogaram ele para lá e para cá, mas sabe o que ele estava fazendo? Cooperando para aquilo que Deus tinha na vida de José. Esses líderes não prezam pelo crescimento, mas eles prezam por se estabelecer. É por isso que igrejas como essas, com líderes como o espinheiro, pastora, os obreiros sempre são minguados, e o cabeça sempre, como diz por aí, na carne seca. Sufocam. Aí a pessoa vai dizer, nossa, como a igreja do fulano, como o fulano tem um ministério abençoado. Não é abençoado, ele matou todo mundo. Só tem ele. Ele é espinheiro. A oliveira não. A oliveira é diferente. E eu quero falar um pouco sobre ela. Deus vai te levantar como uma árvore plantada, mas você não será um espinheiro. Amém? Você será uma oliveira. Quantos aqui querem ser oliveira plantada? Mas eu te pergunto, qual delas? Porque há um detalhe aqui, amados. A oliveira é algo assim, é uma árvore tremenda. Eu pesquisava um pouco acerca disso e o Senhor assim realmente enchia o meu coração. Falava, meu Deus, que coisa tremenda é a oliveira. Porque a oliveira, amados, além dos seus frutos, e eu não quero falar sobre o óleo, na prensa, nada disso. Eu quero apenas dizer que a oliveira ela tem um simbolismo muito forte com o povo de Israel. A oliveira aparentemente é uma árvore não muito bonita, não muito atraente. Mas essa árvore ela é resistente ao extremo, Augusto. Ela se adequa a todo tipo de clima. Ela produz frutos que têm um valor tremendo. E a oliveira é uma árvore que vive por muitos e muitos anos. Há uma oliveira em Portugal, lá em Portugal, que tem mais de 2.800 anos. É considerada uma das mais velhas que existe, mais antigas. E ela resiste ao tempo. Quando a Bíblia ela nos compara, ela vai dizer que nós somos árvores. Eu quero entender que ela está dizendo que nós fomos criados para resistir a tudo, a tempos. Nós não fomos criados para morrer. Não, nós fomos criados para ser eternos. Aleluia. Mas eu quero falar acerca da oliveira brava. Ai, tem muitas. A oliveira brava ela é muito parecida com a oliveira verdadeira, ou oliveira verde.
Ela tem as mesmas características. Mas uma das características dela é que ela cresce livremente, Fábio. E é considerada silvestre ou selvagem. E o Senhor falava comigo acerca dessa oliveira. É por isso que nós vemos pessoas que se parecem como oliveira, se vestem como oliveira, mas que não se submete a nada e a ninguém. Crescem livre, leve e soltas. Uma oliveira verdadeira, ela precisa ser trabalhada. Enquanto a brava ela cresce sozinha, a verdadeira ela é podada. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Senhor está nos podando. O Senhor está me podando. E Ele está te podando. Sabe por quê? Para que você dê muitos frutos. A oliveira brava, ela não deixa que ninguém a pode, ou seja, ela cresce sozinha, não precisa de líder. Para que congregar? Eu já escutei muito, tenho escutado isso muito por esses dias. Ah, para que eu vou na igreja? Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu canto em casa. Para que eu vou na igreja congregar? Lá o pastor vai pedir dízimo. Lá o pastor vai falar acerca que eu tenho que trabalhar na obra do Senhor. Eu estou bem assim. Lá eu tenho que entregar o meu Isaac. Mas são oliveiras bravas, amados. A oliveira brava também é conhecida como oliveira da rocha ou zambujeiro. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 11, se não me engano, acerca do enxerto que foi feito na raiz da oliveira verdadeira. Paulo ele vai falar acerca desse enxerto, amados, e eu acho algo muito tremendo. Eu fui estudar um pouco acerca do enxerto, o que é, para que se faz e por que isso. Uma das coisas que eu vi ali no estudo que eu fiz, é que o enxerto ele é feito quando uma árvore já não está dando frutos, pastora. Uma árvore já não está na sua, como que posso dizer, ela já não gera mais nada. Ela já está velha, ou seja, seus frutos já não são excelentes. Então é feito um enxerto. E o povo de Israel cultivava dessa forma. Sabe como eles faziam, Fábio? Eles pegavam a oliveira brava, que é resistente, e levavam para os seus campos. E lá eles enxertavam ramos de uma oliveira cultivada, de uma oliveira boa. E daquele ramo para cima que era enxertado, os frutos saíam excelentes como o da oliveira verdadeira. Os frutos da oliveira brava, Augusto, eram frutos pequenos, que não se podia extrair muita coisa, não se extraía óleo quase desses frutos. Mas o fruto da oliveira verdadeira dava-se muito azeite. Está entendendo aí? Então eles enxertavam o ramo da oliveira verdadeira na oliveira silvestre. E a partir dali, aquela oliveira começava a dar bons frutos. Mas o que acontece ali em Romanos 11 é o contrário. Vamos lá ler? Vamos ver se eu acho aqui. O que acontece ali é o contrário. Romanos 11, 24. Diz assim: porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Pastor, o que é isso aí? O que estava acontecendo? Aquele povo havia se convertido. Eles haviam aceitado ao Senhor, havia aceitado a Jesus. E eles começaram a contender ali
com Paulo acerca dos judeus. Fala, não, eles não aceitaram, então nós aceitamos, então nós somos o verdadeiro. Mas Paulo, ele exorta aqueles homens e dá uma lição para eles, dizendo acerca, comparando eles a ramos. E Paulo, ele diz, para exemplificar, para ficar bem simples, ele diz, olha, alguns ramos foram cortados. Ou seja, alguns judeus que não aceitaram o Senhor, alguns judeus que não reconheceram a Jesus, sim, esses foram cortados e vocês tiveram então direito a ser enxertado. Mas isso não quer dizer que eu ainda não tenho pacto com esse povo. E sabe o que eu acho tremendo aqui? Porque aqui foi ao contrário, missionária Cecília. Foi o ramo de uma oliveira brava que foi enxertada na oliveira verdadeira. Escute, todas as vezes que eles faziam isso, os frutos do ramo que foi enxertado sobressaíam sobre os frutos da oliveira natural. Ou seja, quando eles pegavam ramos da oliveira verdadeira e colocavam na oliveira brava, aquela oliveira brava começava a dar excelentes frutos. Mas aqui está ao contrário. Aqui eles pegam ramos do jambuzeiro e colocam na oliveira verdadeira. O natural seria o quê? Que os frutos dessa dita oliveira pelo apóstolo Paulo sairiam frutos do jambuzeiro. Mas aqui Paulo está falando sobre a raiz de Jessé. Está falando sobre a oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Escute uma coisa, quando nós somos enxertados em Jesus, as virtudes dele se sobressaem sobre nós. Você não entendeu? Ei, nós como ramos do jambuzeiro que éramos, fomos enxertados agora em Jesus, a oliveira verdadeira. E as excelências, as virtudes dele começaram a emanar em nós. Então se eu era mentiroso, eu já não sou mais, porque ele não é. Se eu era injusto, eu já não sou mais, porque ele não é injusto. Se eu mentia, eu não posso mais mentir, porque ele é verdadeiro. Escute uma coisa, oliveira: Deus vai te levantar com as virtudes do Senhor Jesus.